E aí pessoal, professor Matheus aqui, tudo bom? Então a gente vai dar continuidade aí, né, a nossos estudos por aqui pela plataforma EAD. E hoje a gente vai falar basicamente sobre o povo fenício, tá? A aula de hoje é sobre os fenícios. Bom, a civilização fenícia, né? Os fenícios se destacaram como povos aventureiros e também por serem hábeis, né, navegadores e bons comerciantes. Então, isso possibilitou que o desenvolvimento de uma elite e o desenvolvimento também de diversas cidades que passou a dominar os poderes políticos, né, de cada localidade, né? A denominação fenícia deriva do grego fênix, né, que é terra das palmeiras. Por quê? Os fenícios também vão ficar conhecidos pelo comércio de cedro, que é uma árvore muito importante, uma madeira muito forte para a construção de barcos, tá? Para a construção de casas e de templos. Tá? Vale ressaltar também que as cidades naquela sociedade, né, elas eram o quê? Independentes. Né? Então, os fenícios eles estavam ligados por uma matriz linguística, né? Eles estavam ligados por um conglomerado de língua, de costume, mas cada cidade era independente, né? As satrápias, como é chamado, eram independentes. Bom, a localização geográfica. Os fenícios viveram na costa do Mediterrâneo, região entre Mesopotâmia e Egito, né? Numa faixa que se estendia entre o Ugarit ao norte e ao Monte Hermon ao sul. Parte do seu território era de localização costeira, ou seja, parte da costa dos fenícios estava voltado para o mar. Isso vai facilitar, né, a sua atividade aí comercial marítima. Tá? Tal território atualmente corresponde à parte do estado da Síria e do Líbano, ou seja, os fenícios eles ficaram hoje onde nós conhecemos como o Líbano, o atual Líbano. Tá? Em meio às cordilheiras do Líbano e Antilíbano. Encontra-se o Vale de Becar, considerado um dos escassos ambientes de solo fértil na região. Por isso, os fenícios descobriram no mar recursos para sobreviver, dedicando-se à pesca e ao comércio marítimo, sendo considerados os maiores navegadores da antiguidade. Então, por que os fenícios vão ser conhecidos como os navegadores, né? Porque a localização geográfica é muito influente, né? Assim como o Nilo é importante para o Egito, como o Tigre e o Eufrates para a Mesopotâmia, né? Então a costa do Líbano ali vai ser importante por quê? Porque ela vai estar voltada para o mar Mediterrâneo, né? E a questão também do solo não ser tão fértil como era na Mesopotâmia ou como era a margem do rio Nilo, vai fazer com que eles busquem a necessidade de vida onde? No mar, né? Através da pesca, do comércio, buscando outras alternativas, outros alimentos em outras regiões. Bom, então se vocês prestarem atenção aqui nesse mapa, né, então vocês vão ver que tudo isso aqui de vermelho, todas essas linhas, ela é o quê? Ela é a rota comercial dos fenícios, né? Então olha como eles faziam aqui, né, dominavam a rota comercial pelo Mediterrâneo, né? E aqui está a Fenícia. Então está aqui, ó, Biblos, Sidom e Tiro, que eram cidades muito importantes, essas três cidadezinhas aqui, e todo esse caminho aqui era feita por eles, né, em busca de novos produtos agrícolas, de comércio, de pesca. Tá? Então, para vocês verem aí como eles eram exímios navegadores. Bom, hoje esse aqui é o nosso atual Líbano, né? Cidades muito importantes como Sidom, Tiro, tá? Que estão aí predominando até os dias de hoje. Bom, possíveis descobertas sobre os fenícios, né? Entre os estudiosos são discutidas diversas teorias sobre os povos fenícios, mas em uma aparece com mais frequência nos materiais didáticos, né? Tal teoria, de acordo com o antigo historiador Heródoto, diz que os fenícios originam-se do Mar Vermelho, referindo à sociedade antiga como o Golfo Pérsico e o Oceano Índico. Eles foram os primeiros a contornar o continente africano a serviço do faraó Necau. Tá? Outra teoria que surge também é que os fenícios são oriundos dos cananitas, né? Povos que teriam residido ali na Anatólia, onde hoje nós conhecemos a atual Turquia e o Egito. Tá? A maior parte das cidades fenícias eram portuárias, né? Como eu falei, por conta da necessidade de estar em contato constante com o mar, por conta das rotas comerciais marítimas, elas eram cidades extremamente portuárias, né? Conseguiam ampliar sua população, seu comércio e posteriormente desenvolveram diversas colônias, ou seja,
Além da sua região ali onde eu mostrei no mapa para vocês, elas também estendiam colônias em outras regiões, né? Alguns estudiosos informam que a cidade-estado de Biblos era mais importante e tinha uma relação comercial promissora com o Egito, mas ela não era a única cidade-estado de destaque dos fenícios, né? Pois outras, como Sidom e Tiro, também desenvolveram um importante comércio e são apontadas entre as cidades mais antigas da Fenícia. Tiro e Sidom são considerados como cidades importantes para a Fenícia. Elas são apontadas como impulsionadoras da construção de portos comerciais e colônias em praias distantes, tais como Candis, na Espanha, Cartago, situado ao norte da África. E aí Cartago, né, foi a mais importante colônia fenícia e o seu desenvolvimento um dos pontos para as guerras púnicas no período do Império Romano. Tá? É importante destacar que os fenícios não fundaram um estado unificado, um reino, tá? Mas sim várias cidades-estados, e aí os estudiosos chamaram de Fenícia. Então, como eu disse aqui, eles não eram um estado unificado, né? Então você tinha cidades importantes ali que vão ser chamadas de Fenícia, naquela região onde hoje é o Líbano. Então você vai ter Biblos, você vai ter Sidom, você vai ter Tiro. Tá? Aqui são até cidades que quem já está acostumado, já teve contato com o Antigo Testamento, né, com a Bíblia, vai ver aparecendo em diversos episódios da Bíblia essas cidades. É importante destacar que os fenícios não praticavam apenas o comércio, eles também ficaram conhecidos pelos seus atos de piratarias e sequestros. Em especial, sequestravam mulheres em troca de liberdade delas, pediam mercadorias e dinheiro. Então eles iam, né, em outras tribos, né, outras sociedades, outras civilizações, sequestravam as mulheres e em troca pedia aí dinheiro, produto agrícola, lembrando-se que a terra era uma terra muito infértil, né? A Fenícia, assim como outras sociedades antigas, não conseguiu preservar parte da sua história, provavelmente por falta de conhecimento da importância de recursos como proteger seu cotidiano e significados culturais. Mas é possível encontrar vestígios desse povo, dentre outras fontes, no Antigo Testamento, na Bíblia, como eu já citei aqui, tá? Anais assírios e Homero. Então, alfabeto fenício e seu legado, né? É importante ressaltar que os fenícios, eles foram o quê? Os primeiros a criar um alfabeto, a criar uma letra e dotar de significado e de sentido, né? Os sumérios, eles inventaram a escrita, mas a escrita ela era glífica, né? Ela tinha sinais, símbolos diferentes do alfabeto quando você estipula ali um determinado som para determinado tipo de representação. Então, por exemplo, o A, né, ele é A independente da sua forma. Então, a gente sabe que o A seria parecido com isso aqui, que depois vai ser, os gregos vão adaptar para o delta, né? Então, você tem essa representação específica para um tipo de som, diferente do alfabeto sumério, né, que era o quê? Representado com imagens, eles faziam símbolos diferentes. Tá? Considerado como ancestral dos alfabetos modernos, com base no alfabeto semita, serviu de base para diversos alfabetos, tais como o grego, o hebraico e o arábico. As vogais não estavam presentes no alfabeto fenício, tá? Sendo adicionadas posteriormente pelos gregos. O alfabeto fenício pode ser considerado como um grande avanço e uma criação cultural para o desenvolvimento social dos fenícios e das sociedades antigas, um legado que chegou até os dias de hoje. Então, percebam que olha só quanto tempo a gente está falando aí, né, de história, e até hoje a gente sofreu o reflexo da criação histórica dos fenícios, que foi o alfabeto. O alfabeto fenício foi um documento e um monumento da cidade de Biblos, como no sarcófago de Ahriram. Ao todo eram 22 sinais que representavam o som das letras combinadas, em vez de suas imagens. Tal alfabeto era composto só por consoantes. Tá? Tal invenção foi uma grande contribuição dos fenícios com a simplificação da escrita. Isso ajudou principalmente na comunicação entre os povos e os comerciantes, que passaram a fazer anotações dos seus negócios e, com isso, conseguiram um melhor controle e organização das mercadorias. Provavelmente a descoberta do alfabeto foi por volta de 1000 a.C. Então, eles criaram o alfabeto, né, com o intuito de melhorar o processo de administração, de vendas, de comércio e da sua agricultura. Bom, estrutura social. A sociedade fenícia ela era dividida em estamentos, né, constituídos hierarquicamente de sacerdotes, aristocratas, comerciantes, homens livres e escravos. Então, cada cidade tinha seu próprio governante, né, os sátrapas,
que cuidavam dos seus interesses e negócios. O monarca, cargo que era hereditário, ou seja, passava de pai para filho, era o que mais ganhava e, quando vantajoso, praticava a política de boa vizinhança, principalmente era entre as cidades-estados fenícios. A posição social era comumente relacionada diretamente à riqueza, tá? O que vai ser chamado de plutocracia ou tassalocracia. Vocês vão ver isso no material didático de vocês, tá? Esses dois nomes. Isso significa o quê? Que a aristocracia, né, as classes dominantes, que eram aquelas que estavam em contato com o comércio marítimo, elas eram responsáveis pelo controle político e social das cidades. O grupo predominante no geral, os reis, era governado com o apoio de ricos comerciantes marítimos, como eu acabei de dizer, né, os proprietários de terra, negociantes de escravos e sacerdotes. A classe social menos favorecida, né, fazia parte da maioria da população, composta por artesãos, camponeses, pescadores, e a parcela mais explorada, composta por escravos, marinheiros e pobres. O rei de cada cidade-estado era auxiliado por um conselho composto por ricos comerciantes ou seus representantes, o que caracteriza a importância do comércio para os fenícios. Então, vamos dar uma observada aí, pessoal, como estava organizada a classe social dos fenícios. Então, no topo da pirâmide nós temos a aristocracia, né? Logo embaixo os comerciantes, que faziam o quê? A administração por os aristocratas, os camponeses e os escravos, compondo aí a base da sociedade. Tá? Então, na política, os fenícios praticavam um tipo de governo, né? A talassocracia, como eu disse, que significa um governo comandado por homens ligados ao mar. A Fenícia era dividida em cidades-estados, né, que eram inteiramente independentes e cada um ficava sob o governo de um rei. As famílias de mais poder e condições financeiras seguramente eram aquelas que detinham o comércio marítimo, bem como, no geral, lideravam a política das cidades. Tá? Então vamos falar um pouquinho aí da religião. Tá? Então nós temos aqui, né, a figura de Baal, que era um deus da Fenícia, tá? E aqui também nós temos a estátua da deusa da sabedoria, ligada à sabedoria. Vamos lá. A religião fenícia era politeísta, ou seja, eles adoravam diversas divindades que eram associadas aos astros, à fertilidade e às forças da natureza, né? As práticas religiosas buscavam o quê? Alcançarem dos deuses progresso da vida. No geral, cada cidade-estado adorava seus próprios deuses e cultuavam-os nas suas cerimônias religiosas feitas aonde? Ao ar livre. Costumavam fazer oferendas vegetais e às vezes também ofereciam sacrifícios de animais e de homens. Tá? Os deuses considerados como os principais eram El, né, e a sua companheira Asherat ou Elat, que é a deusa do mar. E deles descendiam os outros deuses, como Baal, deus associado ao sol e às chuvas, e também conhecido como deus da montanha. A Estarteia, uma deusa vinculada à riqueza e à fecundidade, e também a deusa da lua e da guerra. Haviam vários deuses e deusas, todas vinculadas ao quê? Né? A questão, aspectos da vida humana, as questões da natureza. Bom, a economia dos fenícios era baseada na pesca e na agricultura, né? Uma economia mercantil. Haja vista a falta de terras férteis da Fenícia, como eu já falei aqui no começo do vídeo, o que possibilitava uma produção agrícola, né? Porque se você não tem uma terra fértil, como é que você vai produzir gêneros agrícolas, né? É incapaz. Assim, a saída foi pelo comércio marítimo e suas rotas comerciais, que se alargaram pelo mar Mediterrâneo e colônias africanas. Bom, e os principais produtos fabricados pelos fenícios foram bons construtores de artefato e metalurgia, né, com destaque na construção naval e na produção de tecidos. Com isso, os produtos foram bastante comercializados na época. Os fenícios também foram inventores da púrpura, né, corante, muito cobiçado pelos reis nobres. Púrpura é aquele corante vermelho. Bom, pessoal, então chegamos ao fim de mais uma aula, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail, tá? Lembrando-se que, ao realizar as suas atividades, você deve encaminhar para o meu e-mail para eu fazer a correção e depois anexar na plataforma para ser contabilizada a presença e a nota de participação, tá bom? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição para ajudá-los, tá bom? Tenham uma boa semana de estudos e até a próxima aula.